Caminhando e Contando de hoje vai falar sobre educação. Está aqui ao meu lado o professor Rabelo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público. Tá. Meu nome é André Rabelo, mais conhecido só como professor Rabelo. Sou professor de História, eu sou professor da rede pública, aí eu trabalho com ensino fundamental e ensino médio. Esse ano, por exemplo, eu trabalho de manhã na Secretaria de Educação, eu estou com turmas de 6º e 7º anos, e à noite eu estou com ensino médio na educação de jovens e adultos. E estou trabalhando na Secretaria de Educação há 27 anos, em sala de aula. E como é ser professor em sala de aula? Olha, primeiro é muito gratificante ser professor em sala de aula. Agora requer muita experiência, né? E muita vontade de trabalhar. Porque vamos falar, por exemplo, das crianças do 6º, 7º ano. São 30 crianças, 32 crianças, numa mesma sala, né? E eles ficam ali fechados das 7 da manhã até o meio-dia. Então são 30 personalidades diferentes, 30 formações familiares diferentes e que estão ali colocadas no mesmo espaço físico. E muitas vezes esses alunos, isso é uma falha da educação dos professores, não consegue explicar para esse aluno a importância dele estar ali. Então assim, a família manda para a escola recebe, mas muitos ainda não sabem, assim, não têm a visão de como aquilo vai ser importante na formação e na vida deles. Professor, qual que é a política adotada hoje, né, na educação no Brasil? Nós somos regidos, né, pela LDB, que é a Lei de Diretrizes Bases Nacionais. Então ali é uma lei de 96 e ela vem sendo atualizada, né, reformada de lá para cá, mas ali está todos os parâmetros do ensino, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio e até as faculdades, né? Então assim, as secretarias de educação estaduais, elas, né, são regidas pela LDB, mas cada uma delas podem ter projetos, né, em cima das realidades regionais. No caso de Brasília, nós temos o Currículo em Movimento, que ele que norteia, né, a educação. Isso ele já tem 5 ou 6 anos já. Mas agora, né, com o novo governo, com o governo libanês, está fazendo-se uma consulta para ver se continua esses parâmetros ou o que pode mudar, né? Aqui em Brasília, destacando uma coisa importante, assim, realmente eu não sei como é em outros estados, mas aqui em Brasília nós temos a gestão democrática, onde, dentre outras coisas, a comunidade escolar, formada por servidores, professores e alunos e os pais, eles escolhem o diretor e o vice. Inicialmente era um mandato de 2 anos, mas agora estão ficando 3 anos. E isso é muito importante para que a comunidade possa começar a participar da escola. Nós não temos essa tradição no Brasil, como por exemplo nos Estados Unidos, onde a comunidade é muito presente na escola. Aqui no Brasil, como nós vivemos sempre, né, nos estados autoritários, nós temos uma educação autoritária, então assim, o pai normalmente ao longo dos anos ele era excluído desse processo escolar. E nos últimos anos, né, tem se tentado chamar esse pai para que ele participe mais, né, da escola, que seja um complemento à casa dele. Rabelo, você é formado em História. Qual a importância da disciplina História no currículo? É muito importante o estudo de História, né? O Brasil é um país jovem, mas já tem, né, já aconteceu muita coisa aqui em 500 anos. E o importante é a gente sempre fazer um link do passado com o presente. Porque assim, a história ela explica por que as coisas são do jeito que são hoje. Em todos os aspectos, sociais, políticos, né, étnicos, todos os aspectos, né, nós vivemos hoje o resultado, né, do que a sociedade viveu nos anos anteriores que nós vivemos.
Então, assim, na sala de aula, o que nós precisamos fazer como professores de história? Está sempre relacionando, olha, esse fato aconteceu aqui durante o Império no Brasil ou durante a colônia, e o reflexo disso é o que está acontecendo aqui agora. Por exemplo, né? Por que o Brasil é o Brasil como está hoje? Porque a nossa economia foi baseada no latifúndio, que é a grande propriedade, na monocultura para exportação, né? E com a mão de obra escrava. Então, assim, durante quase 400 anos, né, a economia brasileira é baseada nesses 3 pontos. Então, assim, permanece hoje o latifúndio, permanece hoje a precarização da mão de obra. Nós tivemos agora, no final do governo Temer, né, praticamente a extinção das leis trabalhistas, que foram criadas, né, lá a partir do governo de Getúlio, mas a luta sindical é anterior ao governo Getúlio. Então, assim, agora nós perdemos as leis trabalhistas praticamente. Então, podemos fazer uma associação, não exata, mas, né, entre a escravidão e o fim das leis trabalhistas. Seria mais ou menos, se a gente for criar um link, seria mais ou menos o seguinte: um senhor de escravos chegar na senzala e dizer, olha, vocês trabalham muito, mas eu vou precisar de mais sacrifício de vocês. Eu vou querer que vocês trabalhem mais e comam menos. Será que os escravos iam gostar dessa proposta? É o que está acontecendo com a gente hoje, né? Nós vamos trabalhar mais com a reforma da Previdência, né? Nós vamos trabalhar mais e vamos receber menos, né? E pedem essa cota de sacrifício da população, que eu e muita gente não concorda de jeito nenhum. Se querem efetivamente fazer alteração na Previdência, vamos começar pelo andar de cima, pelos mais ricos. Vamos começar a taxar o imposto sobre herança, vamos taxar os bancos, vamos taxar as aplicações financeiras. Aí, depois disso, aí sim vamos ver nós que somos trabalhadores, assalariados. Mas é uma reforma que só nos atinge, né? E na sala de aula, quanto ao ensino de história, nós estamos tendo um outro problema nos últimos anos, que é essa proposta da escola sem partido. Na verdade, é uma escola com partido, né? Esse sem partido é só sem as ideias progressistas. Elas que estão sendo, né, criminalizadas. Então, assim, o professor, de uma forma geral, mas especificamente o professor de história, ele tem sofrido um policiamento dentro de sala de aula. Então, assim, a gente conhece casos de professores que são gravados e depois, num contexto, né, sem que ele saiba, lógico, e isso é exposto na mídia, nas redes sociais, num contexto deslocado daquele tema. Porque, assim, não tem como a gente dar aula de história sem falar em governo, sem falar em partido político, sem falar em sociedade, né? Tudo está interligado. Não dá para diferenciar e separar as coisas. Então, assim, é péssimo essa proposta, que na verdade é uma lei da mordaça. Sim. Essa é a proposta da escola sem partido. Isso que o senhor expôs agora, professor, é, de certa forma, como o senhor está falando, lei da mordaça, é uma violência, né? E essa violência tem também física, né, dentro da escola. Quer dizer, ou seja, você tem aluno que briga com aluno, professor que briga com aluno que quer atirar arma para o professor. Enfim, você tem hoje aí colocado um grande problema da violência interna, sem dizer da parte externa, mas da interna da escola. Como que o senhor encara isso? Como que é conviver com essa violência dentro da escola? Na verdade, são duas violências, né? Nós temos a violência física, que a gente está sempre vendo alguns casos de aluno que agride o professor porque ele não ficou satisfeito com a nota, né? Nós temos muita violência entre os alunos, porque parece que não há, em muitos casos, não há o diálogo em casa. Então quer se resolver tudo com a força física. Então é muito comum, né, nas escolas, alunos ou alunas brigarem porque não exercitam o diálogo. Não tem o diálogo em casa, então quando não há diálogo, você resolve as coisas
a partir da violência. E aí fica perigoso porque é a lei do mais forte, né? Claro. E nós sofremos também a violência psicológica, né? Então, assim, é muita pressão, né, em cima do professor, são muitas realidades ali dentro de sala de aula, e há realmente o bullying, né? Existe o bullying que os professores, né, fazem o máximo para evitar entre os alunos, né, ou com os alunos. A gente não permite que um aluno faça bullying com outro, mas nós também acabamos sofrendo, né, sofremos de bullying, né, por parte dos alunos. Então a relação injusta, porque nós professores, de uma forma geral, nós temos lá o livro didático, que isso é muito bom, porque o MEC, né, oferece livro didático, isso é muito bom. Mas assim, além do livro didático, nós temos um data show na escola, mas a nossa tecnologia se resume a isso, basicamente. E os alunos, todos eles têm celulares, né? Com a internet existe um mundo, né, atrativo, e nós temos que competir, né, com esse mundo muito atrativo, né? E lembrando que ser professor é uma profissão, né? Alguns dizem que é sacerdócio, mas eu não concordo com isso. É uma profissão como outra qualquer, né? Que temos que desempenhá-la bem. Outra coisa, para ser professor, o que nós precisamos? Gostar dos alunos, né? Gostar de criança, pré-adolescente e adolescente, que esse é o nosso público-alvo, né? Então, primeiro assim, você precisa gostar muito de lidar com gente, de estar com gente, porque você vai estar ali no dia a dia. Nós do ensino fundamental, séries finais, que vai do sexto ano ao 9º ano, nós trabalhamos com uma faixa etária que a sociedade tem como mais difícil, que é do adolescente. Então, assim, eles realmente não são fáceis, muitos são inteligentes, criativos, né? Porque a escola, além da sala de aula, nós temos, né, os projetos, as gincanas, os jogos interclasses, assim, há todo o envolvimento dos alunos. E a gente espera, assim, que a participação da família seja maior, porque quando existe algum problema, a gente chama a família e a família concorda com a escola, a gente consegue resolver o problema. A gente não consegue quando a gente chama a família e a família acha que o filho está certo e que o mundo todo está errado. Aí a solução fica difícil. É uma relação quase que de força, né? Com o professor e a família, né? Um amigo meu fala que escola é um ambiente de conflito. Não tem jeito, é um ambiente de conflito. Não tem jeito. Que é bom que seja, mas sim, desde que, né, para um bem comum. Porque que haja respeito, né? Para que, assim, a gente auxilie na formação, né, desses jovens, né, dessas crianças e adolescentes. A ideia é essa. Agora, eu sei que você é um professor, os passarinhos me contaram aí, que você é um professor muito ativo, que você participa, que você tenta melhorar sempre, tenta criar novas soluções para as escolas, etc. e tal. Você não tem para a sua escola, porque eu gostaria de entender um pouco, nós gostaríamos de entender um pouco, né? Nós todos gostaríamos de entender um pouco. Por exemplo, aqui em Brasília, as escolas, algumas escolas são ótimas, escolas públicas, né? E algumas escolas têm grandes problemas. Não necessariamente a escola que está na periferia ou a escola que está no plano piloto. Isso é um problema do governo ou é um problema do professor? Olha, assim, os professores do DF, de uma forma geral, todos são muito bons, porque todos fazem um concurso, né? Todos têm que ser formados, têm ensino superior, e muitos têm especializações, têm mestrado, doutorado, mas o básico é prestar um concurso. Então, assim, você já tem um grupo muito bom. E nessa minha vivência de 27 anos de escola, eu vejo assim que os professores são muito dedicados, né? Eles fazem a parte deles. Agora, nós temos a precariedade, por exemplo, da estrutura física das escolas, né? Então, assim, passam muitos anos sem reformas, aí quebram a telha, a escola vai lá e remenda, aí, né, uma torneira pinga, a escola vai lá e ela arruma. Então, assim, as instalações físicas nos dias quentes, assim, quem trabalha, eu trabalho na parte da manhã, então no final do turno já está insuportável,
porque as salas de aula são, na maioria das escolas, são em formato de pavilhão. Então são estruturas, de um lado você tem parede com um pequeno vitrozinho e do outro lado tem uns vitrôs que muitas vezes não abrem. Então o local, assim, a ventilação é ruim, aí as direções, né, que são eleitas, elas conseguem arrecadar fundos, né, financeiros, e elas colocam ventiladores para ver se ameniza um pouco, né? Mas assim, por exemplo, não existe ar-condicionado em salas de aula, né, nos dias muito quentes, então isso é complicado. Então assim, as escolas, a estrutura física de uma forma geral, né, precisa melhorar muito, né? Agora, a qualidade das direções das escolas, a qualidade dos professores, ela é mais ou menos a mesma em todo o DF. A diferença entre uma escola que tem um rendimento maior ou menor, isso depende muito, né, da origem do aluno, né, de como é a estrutura familiar desse aluno. Então, assim, depois desses anos todos de experiência que eu tenho, o que eu noto, né? O que realmente faz a grande diferença é a estrutura familiar. Independente de como a estrutura seja feita, né? Porque a família tradicional, nós temos família tradicional, mãe, pai e filhos, e nós temos outras famílias que é muito comum nos meus alunos, por exemplo, morar a avó, a mãe e o filho e os irmãos, né? Essa estrutura é muito comum. Assim como também é muito comum nessa estrutura, a mãe fica trabalhando o dia todo e quem fica, né, com a criança é a avó, principalmente a avó, mais a avó do que a avó. Então, assim, quando é uma família independente da formação dela, se for uma família estruturada, o rendimento do aluno é muito bom. Toda vez que a gente detecta um aluno que tenha algum problema, uma dificuldade, né, de compreensão, de execução de tarefas, normalmente quando a gente chama a família, né, é que a gente descobre porquê daquela falha. E nós, mesmo sem infraestrutura, nós procuramos fazer essas correções. Então, por exemplo, nas escolas públicas hoje, nós temos o atendimento à sala de recursos, que atende esses alunos que têm algum tipo, né, de dificuldade. Eles precisam de ter laudos, né, de psicólogos ou psicopedagogos para poder serem atendidos. Por exemplo, quando eles vão fazer prova, eles fazem, né, é uma prova adaptada para esses alunos e é feita em uma outra sala. Nós temos um outro problema, que é o problema da inclusão, né, dos alunos portadores de alguma deficiência, né, em sala de aula. Porque existe o discurso da inclusão, mas na prática esses alunos são colocados em sala de aula. Nós muitas vezes, né, não temos uma formação específica. Por exemplo, um aluno, né, que só entende Libras, né? A maioria dos professores em sala de aula não sabe se comunicar através de Libras. A pessoa que o atende na sala de recursos, ela sabe Libras, né? Então, assim, esse aluno, muitas vezes, quando ele está dentro de sala de aula, ele acaba perdendo alguma coisa porque a gente não consegue, na dinâmica da sala de aula, ficar falando diretamente para aquele aluno o tempo todo, para ele fazer leitura labial, né? Então tem esse problema. Então, assim, estão se colocando as crianças, né, junto com os outros, o que é muito bom, mas sem ter uma estrutura para auxiliar esses alunos, né? E, então, assim, a diferença entre a qualidade de uma escola e de outra depende muito do grupo de professores, do envolvimento desses professores, da direção, para que façam projetos, né? Nós temos aí várias escolas premiadas no DF, em vários pontos, pela excelência e pelos índices, né? Porque nós fazemos temos a prova do PISA, né? Que é internacional, que mede, né, o conhecimento. Infelizmente o Brasil, de uma forma geral, não vai muito bem, né, nessa prova. Sim. Mas nós temos também, né, provas que são feitas, né, no DF ou pelo MEC no Brasil, para poder medir, né, o conhecimento, né, medir a aprendizagem dos alunos.
Temos também a Olimpíada de Matemática, né, que também é feita para... E tem até premiação, né, tem a disputa na escola, na regional, no estado, depois nacional. Então, assim, a qualidade dos profissionais dentro do DF ela é muito parecida. Agora, o que difere uma escola da outra é principalmente o envolvimento da equipe e também, né, os alunos, né, as estruturas familiares. Isso interfere muito. Como o senhor vê a questão da militarização que está sendo colocada aí pelo novo governo? Aqui em Brasília, esse ano, DF, né, esse ano, começou a se implantar a militarização, né, das escolas. Eu não concordo, porque quando você militariza a escola, você ainda vai ter um caráter ainda mais repressor, né? E assim, estimular a criatividade na criança é muito mais importante do que enquadrar uma criança dentro de um molde. Todos eles vão ter que se encaixar no mesmo molde. Todos os cabelos das meninas vão ser presos. Só estou dando um exemplo aqui físico, né? Porque a questão vai mais além. Mas assim, todas as meninas vão ter que ter o cabelo preso porque todos vão ter que ficar iguais. Todos os cortes de cabelo das meninas vão ter que ficar iguais. Então, assim, eu sou contra esse modelo de colocar os alunos dentro de uma caixa. Né? Eu tenho aquela ideia de quando você vai viajar, tem que colocar a bagagem de mão dentro de uma caixinha. Se não encaixar naquela caixinha, né, não serve, está fora do padrão. Então, eu sou contra. E assim, quando você permite a militarização, está dizendo que nós, professores, é que somos incompetentes, que tem que vir alguém de fora para poder resolver uma questão que é nossa. Assim como eu não me vejo sendo professor e trabalhar num quartel da PM para substituir um PM, né? Então, assim, são profissões diferentes. E outra coisa, a militarização, ela é uma gestão que gasta muito mais dinheiro do que a escola convencional. Então, assim, se nós não temos dinheiro suficiente para as nossas escolas, como é que tem dinheiro extra para a militarização, né? Então, assim, eu sou contra esse modelo. E muitos pais, né, eu vejo alguns pais dando depoimento, né, nos meios de comunicação, dizendo assim, eu vou colocar meu filho numa escola militar ou militarizada, porque lá ele vai obedecer. Então, assim, esse obedecer, o pai está terceirizando para a escola, ele não está dando conta, ele quer que a escola é que eduque o filho, que dê limites ao filho dele. Né? Eu me lembrei de outra coisa, se você me permite. Outro problema que a gente enfrenta em sala de aula é a palavra não. Muitos alunos chegam à escola e eles não ouvem a palavra não em casa. Então, quando eu, professor, por algum motivo falo a palavra não, ele não compreende. Assim, ele pensa, o que significa não, né? O que significa isso? E aí nós, né, temos que explicar, né, que existe limites, né? E que ali na sala de aula o professor é o adulto e eles são os adolescentes. Era isso. Eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui no Caminhando e Contando e deixo você à vontade para as suas considerações finais, se as quiser fazer. Tá. Eu só agradecer o convite, né? Foi muito bom. Estarei sempre à sua disposição, né? E vamos trabalhar para que a educação no Brasil só melhore. Muito obrigado.